Oi pessoal, tudo bem? A minha proposta hoje é mostrar para vocês uma situação em que temos uma DRE, ok? Os dados vão de 2019 a 2021 e nós precisamos mostrar a progressão da receita em comparação à margem bruta através desses anos. Aqui na outra aba Receita, a gente tem um resumo desses dados, tá? Que eles vêm daquela DRE e aqui três versões diferentes do nosso gráfico final. O que eles têm de diferente? As cores, basicamente. E as cores, elas dependem muito da empresa que você trabalha ou se dizem respeito a um produto em específico, ok? Então, isso é uma convenção da empresa, do ambiente que você está apresentando os dados. Esse gráfico, ele é um gráfico de colunas empilhadas, onde a gente tem uma linha sobreposta. E essa é a minha proposta para vocês hoje. Eu vou ensinar a construir esse gráfico desde o zero. Então, a primeira coisa, a gente vai selecionar a relação de dados que nós queremos interpretar graficamente e vamos na coluna de funções principais do Excel, essa categorização de funções, e inserir. Esse inserir ele diz respeito a toda vez que nós queremos adicionar um elemento na área de trabalho do Excel, tá? Essas figuras geométricas dizem respeito aos gráficos, a gente vai aonde tem essas colunas, tá? E buscar colunas empilhadas, ok? Beleza. Segunda coisa, aqui vemos que não existe uma linha, não existe uma borda, né, ao redor do gráfico. A gente vai replicar isso clicando no gráfico. Quando você clica no gráfico, toma cuidado que abrem essas duas novas abas em verdinho, design do gráfico e formatar, tá? Ela vai editar todo o gráfico que foi clicado por último, então tenha muito cuidado no gráfico que você está editando, tá? Tenha certeza que você clicou exatamente no gráfico. Vamos em formatar. Aqui ao lado do preenchimento da forma, a gente vai buscar o contorno da forma e remover o contorno, clicando em sem contorno, ok? Terceira coisa, toda vez que você clica duas vezes no gráfico, vai abrir uma janela de edição à direita, tá? E ela vai mudar conforme o elemento que você clica no gráfico. Ela é uma edição mais aprofundada do próprio gráfico em questão, ok? A gente vai começar, antes disso, indo mais à direita, ainda na aba Design do gráfico, e alternar entre linha e coluna, tá? Isso vai intercalar os dados e ele vai deixar mais próximo do que a gente precisa, né? O detalhamento das receitas e da margem bruta. Beleza. A gente vê aqui que a margem bruta não está como a gente precisa. Ela ainda faz parte de um gráfico de colunas empilhadas, mas a gente quer que ela seja essa linha. Então você clica na margem bruta, que é a coluna roxa, né? E vamos em alterar tipo de gráfico, lá na aba design do gráfico, tá? Vai em linha, beleza. Mas a gente vê que ela está aqui embaixo ainda, tá? Ela não está da forma que a gente precisa. A gente já abriu essa coluna à direita, clicando duas vezes no gráfico. E aqui, nessas três áreas de edição, a gente vai vir aonde tem as coluninhas pequenas, né? Opções de série. Clica em eixo secundário. Isso vai criar um segundo eixo, tá? De referência. E a margem bruta vai se referenciar nesse eixo. Ok? Beleza. Uma terceira coisa. Esse gráfico está muito espaçado, as nossas colunas. A gente pode comprimir ele mais. Então a gente clica em qualquer uma das colunas, porque elas fazem parte do mesmo conjunto. E aqui nas coluninhas de novo, nessa janela à direita, nós vamos diminuir a largura de 150 para 50%, ok? Isso vai comprimir o nosso gráfico. Vamos mudar as cores. Clica novamente no primeiro, que seria a receita líquida. E agora a gente vai para outra parte da edição, que é a parte visual, né? Vamos mudar o preenchimento para um azul. Ó, você clica aqui, muda a referência aqui do lado. Isso. E aqui. Beleza.
A gente ainda quer que a margem bruta se destaque mais. Então, voltando aqui na edição visual, nós vamos colocar um vermelho. Beleza. Uma outra maneira de deixar o nosso gráfico mais limpo, ok? É diminuir essa relação intervalar. Às vezes ficam muitos números no eixo. E aqui essa progressão ela está de 0,5%. A gente pode simplesmente colocar 1%, ok? E quando a gente faz isso, nós vemos que a linha ela muda o comportamento dela, né? Vamos repetir esse mesmo passo clicando no eixo. A gente vê que a janela que se apresenta ela já é um pouco diferente, porque ela tem essas opções adicionais de eixo. E ao invés de ter uma progressão de 5 unidades, a gente põe 10, né? Aqui nós temos as legendas, né? Quando você clica nela, vindo nas colunas, eu recomendo colocar à direita, para que ela tenha esse papel lateral aqui, ela não seja o foco principal, como precisam ser as colunas, né? Agora a gente precisa se preocupar com o mais importante, o quão acessível é a leitura dos dados, né? A gente precisa que essas porcentagens elas se apresentem nas nossas barras. Então você clica uma vez em uma das barras e ela vai selecionar o mesmo conjunto. Nós temos as 3 aqui selecionadas. E você clica com o seu botão direito do mouse, adicionar rótulo de dados. Repete isso para os demais. E isso vai adicionando o número de referência. Mas não está totalmente visível, né? Então, a gente vai deixar em negrito. Negrito é aqui em cima, né? Quando você clica. E aproveita já e muda para branco. Que isso vai deixar mais destacado ainda os nossos números, ok? Beleza. Nosso último ajuste, título do gráfico. Dá um duplo clique no título e coloca o gráfico mais cabível para a situação. É isso, pessoal. Muito obrigado.